Fala galera, tudo bem? Então, como eu. Olha, eu dando tchauzinho aqui, ó, no mouse. Como eu falei hoje na publicação do dia domingo, dia 1º de junho de 2025, eu vou estar comentando brevemente aqui sobre a lista do Denktar que saíram, né, os 10 dramas mais assistidos do mês pelo Denktar. O Dentai é uma plataforma, como eu expliquei lá na publicação, ele é uma plataforma que é operada pela Alibaba. A Alibaba, né, é um conglomerado aí de empresas que mexe com vários setores, que também é dona do canal Youku. Mas assim, esse Dengtar, ele mede a popularidade de alguns dramas. E foi o primeiro indicador que eu vi, depois saiu o Maoyan, mas assim, tem muita semelhança entre eles. Depois eu faço um outro vídeo sobre esse ranking do Maoyan e a gente discute essa semelhança, né? Então assim, a gente vai falar agora rapidamente sobre os 10 dramas mais assistidos do mês de maio de 2025. Ah, Bu, mas pra que ficar fazendo vídeo sobre isso ou ficar conversando sobre isso? É porque, gente, na nossa bolha cedrameira, a gente fala demais sobre os mesmos dramas. Igual eu fiz essa publicação, aí até uma seguidora virou e falou: Ah, eu vi o lançamento, pensei em fazer essa lista e você já criou essa lista aí pra mim, obrigada, tal. Foi a resposta que eu dei pra ela no Facebook. Nós temos sempre as mesmas fontes de informações. Então, o que vai diferenciar vai ser a interação que a gente tem com o público, vai ser o comentário, vai ser aquela pesquisa, entendeu? Então, assim, não vai variar muita coisa, mas as informações elas podem ser reunidas de uma forma um pouco diferente. Então, olha só, esse mês de maio, antes de mostrar os títulos propriamente ditos, esse mês de maio ele trouxe assim muita novidade. Ele foi um mês assim bastante impactante, principalmente da metade para o final, tá? Foi um mês que a gente teve que se virar para arrumar tempo para assistir tudo, né? E mesmo assim, com a galera, né, bastante ligada e bastante empenhada, ainda, vocês vão ver aqui, ainda passou um monte de drama que a gente não assistiu, tá certo? Então, olha só, o 10º drama, e eu vou usar o site do My Drama List para passar mais informações para vocês, uma informação mais visual, para eu não precisar ficar falando tanto. O 10º título desse mês de maio pelo Dentar é esse drama aqui chamado Into the Heat, que, como meu computador traduz tudo para o português, está aqui como No Calor, tá? É um drama do UITV, certo? E eu, sinceramente, não ouvi falar dele. É um drama policial, tá certo? Então, assim, é uma história que parece ser bastante interessante. Tá com uma avaliação aqui no My Drama List, ó. Você pode olhar aqui. Tá 7, né, ó. Tá 7,2, tá subindo. Mas, assim, o 10º colocado, por exemplo, eu não ouvi vocês falando muito aqui em rede social, não. Certo? Então, assim, para quem gosta dessa questão de policial, de investigação, é uma história legal para a gente prestar atenção. O nono, esse ficou mais famosinho, pelo menos eu ouvi falar mais dele, que é o Serendipity, que aqui o meu computador traduziu para serendipidade. Para quem não sabe, essa palavra aqui significa assim, ser surpreendido com coisa boa, tá? E infelizmente eu tinha grandes expectativas sobre esse drama, né? É um drama do ITV também. Ele tá no ITV e ele tá no Viki, mas infelizmente a história deixou um pouquinho a desejar. A protagonista
ela, né, sobrevive a um problema na família, perde a memória, é resgatada, tal. Eu gosto muito dessa protagonista, que é a Lu Yu Xiao, que, né, assim, esteve muito bem em The Perfect Match, que tá no Netflix, mas infelizmente essa história, a direção, na minha opinião, pisou muito na bola, tá? Demorou demais a resolver certos problemas, esticou demais a questão dela da da amnésia dela, certo? Mas é um drama que eu acho que merece ser visto. Qual é o problema? O problema é que com um mês tão disputado como foi esse mês de maio, Serendipity acaba ficando para trás. Eu jamais, gente, vou virar e vou falar, assista ou não assista. Poxa, a nona produção mais assistida no mês. Tem seus méritos, entendeu? Só que, infelizmente, para mim, eu estava aguardando um tipo, né, de argumento e, para mim, o argumento não foi tão bem, assim, desenvolvido. Tem gente que adorou, tem gente que amou, certo? Mas, para mim, eu esperava um pouco mais aqui. A nota aqui no My Drama List tá 7,5. O oitavo é uma, uma produção do Youku, tá certo? E essa produção aqui, ela se chama Jiao Jiedi, temporada número 2. Olha só, esse Jiao Jiedi tem uma primeira temporada, que é de 2022, tá? E essa segunda temporada foi lançada no final de abril e terminou mais ou menos no meio de maio. Desses três dramas que eu mostrei até agora, é o que tá com a nota melhor, tá certo? Tem a continuidade da história da primeira parte, ou seja, eu não acompanhei essa primeira parte, né? Então, assim, penso que para a pessoa que está interessada em saber mais sobre essa história, é interessante você ver essa primeira temporada de 2022. Não conheço, assim, tanto os atores de Exal Diadi, mas aí eu falo para vocês, para estar com... Tudo bem que são só 17 usuários, mas está com uma pontuação ainda muito boa, né? E na lista, no ranking do Denktá, está em oitavo. O sétimo é o Prism Breaker. E Prism Breaker eu não assisti, mas é um drama que eu vou fazer força para assistir. Por quê? Porque apesar de estar chegando até a gente pelo canal Youku, a produção é uma produção de Hong Kong. E produções de Hong Kong, elas têm um andamento diferente das produções da China continental. Elas têm um padrão um pouco diferente. É um drama policial também, tá certo? Está em harmonia com essa tendência, né, dos dramas da China continental de correr atrás de contra a corrupção, de força policial e tal. Mas como é uma produção de Hong Kong, ela vai ter um toquezinho diferente daquilo que a gente está esperando aí, certo? O próximo, gente, esse aqui é o Endless Protection. Esse aqui é um drama que eu indico para professores, pedagogos, pessoas que trabalham com crianças no geral, policiais, entendeu? Advogados. Por quê? Porque o Endless Protection, proteção sem fim, né? Trata de um tema muito sensível, que é a questão de delitos cometidos por adolescentes ou delitos que os adolescentes sofrem. A nota dele tá uma nota muito boa. Não é um drama fácil da gente assistir, porque mostra
É, é, a história, o roteiro não é violento, mas trata de assuntos violentos. Então, vai aparecer alguma cena mais contundente. A primeira cena, tá? Já dá um rapaz se jogando de um prédio, a cena, né? Que pelo ITV tá como proteção infinita. E o rapaz se joga de um prédio e assim, mostra o que esse Endless Protection? É, é a construção, tá? De uma equipe dentro da questão da magistratura chinesa que vai é, é, analisar esses casos com menores, certo? Tem o Gao, né? O Vengo Gao, Gao Eguang, nosso nosso querido aqui, ele faz uma espécie. O elenco aqui, ó, gente. O elenco é da pesada, tá? Tem essa Ren Sushi aqui, que é a promotora, que é a principal. Tem o Gal, que ele era mais ou menos assim, um agente penitenciário para adolescentes e que ele entra nessa equipe. Tem a grande Liu Lin, né, que é uma atriz, uma das mais conceituadas da China. Então, assim, é uma equipe muito boa, tá? Mas é aquela coisa, eu indico para pessoas que mexem com educação, tá? E pessoas que querem mais ou menos assim entender um pouquinho como que é a justiça, né, chinesa voltada para essa questão de menores de idade. Proteção sem fim, para mim, tá? Corre o risco de entrar num dos melhores do ano. E aqui, ó, tá com 8,1, mas tá caindo, né? Mas tá, por enquanto, tá com 8,1. O próximo é um dos meus queridinhos, The Demon, o romance do caçador de demônios, de Demon Hunters Romance, do ITE, com 36 episódios. Esse Demon Hunter deu o que falar, ó, a nota dele até agora é o melhor. E assim, gente, sem querer dar spoiler aqui, eu acho que é um dos melhores roteiros do ano, tá? Se a pessoa curte fantasia, se a pessoa curte uma história que não deixa a bola cair, e apesar de ser o romance do Caçador de Demônios, não é voltado tanto pro do romance assim. Tem romance, tá certo? Mas não é voltado tanto pro romance assim. O que acontece nessa história? O romance do Caçador de Demônios, a protagonista, ela tem uma singularidade, ela tem uma particularidade que o olho esquerdo dela, através do olho esquerdo, ela consegue enxergar demônios, né? Que o ITE, na tradução original, colocou como sobrenaturais, para dar aquela passada de pano, né? E ela é considerada uma histérica, ela é considerada uma doente e tal, pela família, apesar da família tratá-la com carinho, assim, mas ela é tratada como uma pessoa doente. E ela encontra o caçador de demônios, que é o Randy Alum, e esse caçador de demônios mostra para ela, fala, ó, o que você tá vendo é que você tem uma visão que os outros não conseguem enxergar. Os seus olhos enxergam coisas que realmente estão ali na frente dos outros e que a galera não consegue enxergar. E é o relacionamento dos dois, porque ela se envolve com ele e entra nesse ritmo de caçar esses demônios que vão aparecendo. É um sobrenatural, é um demônio mais interessante que o outro, tá certo? É, é... Então, assim, eu até agora, com relação a assim, uma coisa assim particular, uma coisa assim inovadora, o romance do Caçador de Demônios, pra mim, até agora é o melhor roteiro. Outra coisa que o romance do Caçador de Demônios tem que vale a pena, porque é a primeira produção da Chong Jue
voltando do quase cancelamento, do cancelamento, quase cancelamento que ela teve. Então, o ITI lançou, certo? É, essa atriz, para quem não sabe, ela foi acusada de evasão fiscal. Depois se comprovou que ela não tinha culpa, tá? E só que enquanto uma pessoa é acusada na China, ela não fica exposta, ela não usa rede social, ela não põe a cara dela, né? Ela só responde, ela só fala pelos autos. Então ela ficou quase 2 anos aí na geladeira e o Romance do Caçador de Demônios trouxe essa atriz de volta, que é uma das maiores da geração de 95. Tem uma galera que não conhece. Quem não conhece, procura outros dramas dela. Eu indico o Novoland Eagle Flag, para mim, que é uma atuação dela magistral, tá certo? E tem o Randy Alum também, que ele é perfeito, que ele, assim, sempre tá apresentando grandes personagens, né? E a nota aí, ó, tá 8.3. Vamos pro quarto. Esse quarto aqui, Love in Pavilion. Gente. Tá com 8.3 também aqui no My Drama List, certo? É, é um drama, tá? Que é a segunda parte de Fox Spirit. É uma segunda parte que, querendo ou não, deu uma elevada no padrão da série, certo? Só que tem gente que continua assistindo drama Tiantia querendo coisas que esse gênero não vai mostrar, tá certo? Gente, chanchear é sofrimento, chanchear é redenção, é luta, né? É você colocar seus esforços além daquilo que um ser humano normal faria. Então, assim, nós tivemos aqui uma atuação muito boa da Liu Cixi e o que que acontece? O pessoal questionou um pouco a questão do final. Só que esse final, para quem viu a primeira parte, não era um final surpreendente. O que, o que poderia surpreender é se realmente iria acontecer o que um personagem na primeira parte falou que iria acontecer. E aconteceu. Tá certo? Então, assim, eu fiquei muito feliz com relação aos gráficos. As cenas de lutas estão. As cenas estão, assim, maravilhosas. É um festival de participação especial. Tá? Tem ator preferido de um monte de gente fazendo participação. Então eu acho mesmo que Love in Pavilion vai entrar como um dos maiores do ano, apesar do choro de uma galera aí, tá certo? Então assim, depois dele, nós teremos a terceira parte, que a gente não sabe quando que vai ser lançada, se vai ser lançada esse ano, se vai ser lançada ano que vem, possivelmente ano que vem, porque Red Moon Pact foi lançado em 24, Love in Pavilion 25, é capaz da terceira parte vir no ano que vem. Mas o que que acontece? A terceira parte, que é com Shen Yi, que é Sword and Beloved, tá? E vai contar a história dos filhos dos protagonistas dessa segunda parte. E que tá todo mundo esperando que seja o auge da trilogia. Não vale, galera, achar que você vai assistir um drama do Shen Yi, que você vai assistir um Shang-Chi e que ele não vai sofrer, que ele não corre o risco de morrer, tá? Então, assim, por favor, então vamos assistir? Vamos assistir, mas vamos assistir com consciência, certo? Aí agora vamos entrar no top 3. Terceiro lugar aqui, ó, pela lista do Dentar. A Better Life, Uma Vida Melhor, com a deusa Sun Li, certo? A Better Life começou dia 17 de abril, terminou dia 2 de maio, no início do mês, mas mesmo assim se manteve porque teve uma audiência muito grande, tá certo? E olha só,
A Better Life conta a história de uma mulher que ela era uma recepcionista numa empresa de venda de seguros. E ela corre tanto atrás, que ela se torna a melhor vendedora dessa empresa de venda de seguros, dessa seguradora. E ela praticamente ela é casada com um professor, com um cara que é meio erudito, assim, e a temática é, né, o argumento é moderno, e ela sustenta a casa, ela sustentou o cara fez doutorado, mestrado lá, tudo com ela trabalhando e ela pagando tudo em casa. Só que o que, que acontece? Esse caminho dela foi um caminho feito à base de muito árduo. Então tem gente que tem muita inveja dela, né? E a gente já começa o drama vendo a protagonista perder o marido, perder o emprego, tá certo? E a história é a reconstrução dela ao lado de um rapaz que né, que está envolvido de certa forma nessa queda dela, sem querer, ele foi envolvido nessa queda dela. E olha só, o que que acontece? O A Better Life, ele começa mostrando assim, os dois não vão ter nada. Depois a gente passa assim e fala, meu Deus, os dois vão ter alguma coisa. E o final, não vou ficar dando spoiler aqui, é um final que é condizente com aquilo que a personagem mostrou o tempo inteiro. Olha só, se você assistiu She and Her Perfect Husband com a Yami e com o Shukai, e você gostou do argumento, você vai gostar do argumento de A Better Life, de Uma Vida Melhor, tá certo? Porque não é a mulher românticazinha, é a mulher que vai resolver problema, tá? É a mulher que não precisa do cara lá para ficar do lado dela, dando aquele apoio. A temática não é uma temática romântica, tá certo? Mas assim, uma atuação de gala da Sun Lee, tá certo? Ela chegou a falar o dialeto. Tem momentos que você nota que ela tá falando o dialeto da cidade dela, que ela não tá falando mandarim. É muito, muito, muito legal. O elenco muito bom. A antagonista, assim, é perfeita de linda, né? A gente tem raiva do quanto que a mulher é bonita. Mas, assim, é uma história muito boa. Pra mim, vai entrar no meu top 10 com certeza. Principalmente porque eu não assisto tanto, assim, drama atual. Mas, assim, qualquer coisa que que a Sueli tá fazendo, eu tô assistindo, né, gente? Então, eu vou admitir. O segundo quem é o segundo? The Prisoner of Beauty. O queridinho da galera. Melhor avaliação até agora, tá certo? 4.613 usuários deram nota 9 pro Prisioneiro da Beleza, tá? E aí que eu chamo a atenção para vocês. Se The Demon Hunters tivesse sido lançado e a recepção, a volta da carreira da Sonsué não tivesse sido boa, a gente não teria visto Prisioneiro da Beleza. Imagina, tá? Se Demon Hunters não tivesse um bom desempenho, se a galera tivesse falado mal, nós não teríamos tido acesso a essa joia que a galera tá gostando, a galera tá batendo martelo, que é o melhor do ano. Publiquei hoje lá no site da lojinha, né, no Instagram, no perfil, pra gente não bater, não ser emocionado, não bater esse martelo agora, tá? Mas assim, a relação do casal protagonista é perfeita. As famílias deles, para quem curte drama histórico aí, as famílias deles têm um problema, né? A família dela traiu a família dele, tá? E acaba que precisa ocorrer um casamento arranjado entre eles para fazer uma nova aliança. Só que ela é detestada pela família dele, né?
E assim, só que ela é uma personagem assim, uma das mais inteligentes que a UITV proporcionou pra gente, tá? Então assim, é uma história que vocês vão ver, se já não viram, em vários cantos por aí. Ouvi dizer que pode ir pro Netflix, mas por enquanto, além dos fansubs, tá no ITV e tá no Viki, certo? Então, assim, quem gosta dessa questão de Enemies to Lovers, é muito legal você pegar The Prisoner of Beauty. Muito, muito perfeito. E aí, gente, além da questão do Leonin, né? Do ator principal, se é aquele cara que corre atrás, aquele cara que luta, aquele cara que tem uma galera que tem a coragem de chamar esse homem de feio, que é um absurdo, ainda tem a consagração, a volta, assim, a carimbada de que a Sonjue realmente voltou e que agora a carreira dela pode retomar. Tem gente que tá falando assim, ó, oh, gente, esse cancelamento, querendo ou não, foi benéfico para ela, porque gerou uma atenção, um monte de gente que nunca tinha ouvido falar dela soube da carreira dela através do cancelamento. Olha só, gente, para esse tipo de publicidade, eu abriria a mão. Eu não sei o estresse que ela passou. Algumas pessoas não teriam. Eu, às vezes, olho algumas entrevistas atuais dela e eu fico pensando, gente, que força que essa garota tem para aguentar tudo que ela aguentou, porque não foi uma coisa muito fácil até ela provar, né? Então, assim, eu na época, gente, eu acreditei que ela fosse culpada pela forma como que foi mostrado. Eu não fiquei tacando pedra, mas eu acreditei. Falei, pô, mas para chegar nessa situação, eu acho que realmente ela tem culpa. E ela não tinha, tá? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. E é por isso também que eles tiram esses atores de evidência. Pra quê? Imagina a Sonzue mostrando foto, saindo produção dela e a galera malhando, né? Querendo queimar, tacar pedra. Então, assim, é, praticamente é a história de uma fênix. Ela renasceu das cinzas. Mas aí a galera fala, ah, foi bom porque aumentou a curiosidade a respeito dela. Por mim, eu, Abu, abriria a mão desse tipo de curiosidade. Agora, para terminar, qual o primeiro? Todo mundo sabe qual que é o primeiro, né, gente? O primeiro, a lenda de Zanhai, do Yuku também, com o nosso querido Chaojan, né? E está aqui no Madrama List com uma pontuação menor do que o Prisioneiro da Beleza. Olha só, a lenda de Zanhai, gostando você ou não, vai ser um dos maiores do ano, com certeza. Se não for, se não ficar entre um dos três, eu faço uma aposta que vai ser um dos 5 melhores. Por quê? Porque ele já quebrou todos os índices do Youku, tá certo? Desse canal. E foi lançado dia 18 de maio, ainda não terminou. E é o mais visto do mês de maio. Passou todos os outros por esse índice do Dengue tá aqui. E a história é uma história muito boa. Não é uma história. Fiz um vídeo sobre a lenda de Zanhai que o YouTube não deixa passar para vocês. Eu vou ter que refazer esse vídeo, tá? Mas é uma história de vingança. A família do protagonista foi toda dizimada, tá? E ele se reconstrói, certo? Em busca dessa vingança, tá? Ele vai ter que se aproximar dos caras que destruíram o pai dele, que mataram a família dele inteira, tá? Para ele conseguir essa vingança. O investimento foi fabuloso. O ator protagonista está sensacional. Desculpa a galera aí, mas para mim é o melhor papel dele até agora, tá certo?
porque ele passa do bobo, ele passa do frágil e ele vai ter essa reconstrução essa redenção do personagem que o diretor, que é o mesmo diretor de Empresses in the Palace, gosta muito, essa coisa do personagem sair do chão e alcançar o céu. Não sabemos como que vai ser o final, porque ainda, né, tá no ar aí, ainda tá passando, tá em transmissão. Assim, ouso dizer que acho que vai ser triste, tá certo? Eu acho que vai ser triste. Porque eu não creio que uma história de vingança tão pesada, e Lenda de Zanhai tem cena pesada, tá, gente? Tem cena violenta. Eu não sei se vai ser casamento, bolo e flores, não. Não é voltado pro romance, tá? Até já falei que é um drama. Se você quiser chamar um amigo seu, um namorado, um irmão, um primo, um marido para assistir, eles vão gostar, porque não é uma coisa que tem muito romance, né? Não tem muita firulinha assim tal. É uma coisa mais de aventura, é uma coisa mais tensa, assim. E até agora, por essa lista que é o melhor do ano. Até agora, tá? E apareceu como o melhor do mês de maio, tá certo? Então aí, gente, são os 10 dramas na lista do Dentar, certo? Depois eu faço um vídeo sobre o. Se eu notar que a lista do Maoyan, que eu não dei muita atenção assim, tiver alguns dramas que é diferente daqui, que não muda só a posição, eu faço um novo vídeo para vocês. E aí, o que vocês acharam? Tá? Fala pra mim quais os dramas que vocês assistiram, quais os dramas que vocês querem assistir, que vocês não vão, tá certo? E um beijo aí e até a próxima. Segue a gente lá no perfil da lojinha e segue a gente aqui no YouTube também. Beijão, bye bye.